Olá, você que acompanha o canal Oculto Revelado, tudo bem? Olha só, eu queria entender por que toda essa celeuma em torno da pronúncia correta do nome Jesus. Se Jesus, se Yeshua, se Yeshua. Olha só, o nome Jesus ou o nome Yeshua, eu sei que talvez muitos de vocês saibam dessa informação já, mas o nome Jesus ou o nome Yeshua era um nome comum naquela época em que Jesus viveu. Era um nome comum, como José, como Marcos, como Pedro, porque o que eu entendo é que não é a pronúncia correta, não é a pronúncia exata do nome Jesus que importa tanto. Eu creio que o mais importante deva ser a reverência, o temor e o tremor com que você pronuncia o nome Jesus ou o nome Yeshua. Eu penso que de nada vai adiantar você que se gaba de pronunciar Yeshua, mas talvez alguns setores da sua vida não estão totalmente alinhados com aquilo que o Yeshua pregava, o que o Yeshua ensinava. Eu sei que talvez você também saiba dessa informação, mas o nome Yeshua é uma variação do nome Josué. Outra coisa, o nome Yeshua era tão comum, o nome Jesus era tão comum na época que existem vários relatos, várias passagens bíblicas, sobretudo no Novo Testamento, onde aparecem outras figuras com o nome Jesus. Por exemplo, Colossenses 4:11. Paulo tinha um amigo, aliás, era um colaborador dele no Evangelho, que se chamava Jesus e tinha como apelido o Justo, Jesus o Justo. Não era Jesus o Salvador, era Jesus um colaborador de Paulo. Também existia lá em Atos 13:6 um tal de Bar Jesus. Bar Jesus. Bar é um prefixo. Também era muito usado naquela época nos nomes, né? Bar Jesus, Barnabé, Bartolomeu, Bartimeu, Barrabás. Esse prefixo bar era muito usado nos nomes naquela época. Queria dizer filho de Bar Jesus, filho de Jesus, Bartimeu, filho de Timeu. Então esse Bar Jesus era um mago que estava acompanhando Paulo e Silas, se não me engano. Ele era um feiticeiro, um mago. E Paulo o repreendeu e ele ficou cego. Então, o nome Yeshua em si não tem nada de extraordinário, era um nome comum naquela época. Creio que fica meio sem sentido fazer tanta questão em que a pronúncia correta a ser usada seja o Yeshua, a pronúncia no aramaico. Usar, usar Yeshua ou Jesus, o que vai importar é o sentimento o que você coloca nesse nome. A reverência, o temor e o tremor. Nos anos 90, eu fazia parte de uma igreja no interior. No interior não, na periferia. E durante o culto, uma senhora começou a apresentar sinais de possessão. Ela era irmã de um irmão, era irmã de um membro lá. Então nós a levamos para uma sala afastada do santuário, e eu comecei a orar. Eu falei para o irmão dela, se for algum problema de doença, alguma enfermidade, nós vamos saber. Se não for, também nós vamos saber. Eu comecei a orar, mas não deu 2 segundos. Eu pronunciando o nome de Jesus, né, exaltando a grandeza, ele como Filho de Deus, que tinha vencido o diabo, a morte, ressaltando todos os atributos de Jesus, as qualidades. Não deu 2 ou 3 segundos. A mulher pulou da cama, deu um salto mesmo. A voz embargou na hora, eu nunca tinha passado por isso. No caso, o demônio se manifestou ali mesmo. Foi uma coisa horrível, com uma voz diferente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se esse nome não surtisse efeito de alguma forma, não teria surtido efeito com aquela mulher também.
Se a pronúncia do nome Jesus está errada, por que tantos demônios se submetem a ele? É isso que eu quero que algumas pessoas entendam. E eu sei que talvez você entenda isso. Então, se esse nome está equivocado, o nome Jesus não deveria ser esse, nós não deveríamos chamar Jesus de Jesus e sim de Yeshua. Se isso está errado, por que os demônios se submetem a esse nome Jesus? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não é a pronúncia o mais importante, mas o sentimento, a reverência, o temor e o tremor com que você se dirige a esse nome, com que você pronuncia esse nome, seja Jesus, seja Yeshua. Eu creio que é por aí. Outros também levam isso mais adiante. Não tratam Deus por Deus. Dizem que o certo é falar o Criador, o Eterno. Se você está falando para Deus, sabendo que você está falando para Ele, está se ligando a Ele, Ele sabe disso, independente da referência com que você tratá-lo. Deus não é menino para se incomodar, dizer, você não está falando o meu nome direito. Não é assim, não é Deus. Não é Jeová. Deus não é menino para se importar com essas coisas. Deus quer muito mais que a sua mente esteja ligado a dele. Independente do nome que você se utiliza para se referir a ele. Deus, o Criador, o Eterno, Jeová. Porque, na verdade, o nome Deus, os judeus mais ortodoxos, são tão preocupados em não falar o nome de Deus em vão, que eles criaram que eles colocaram o nome de Deus só consoantes. Se você fosse seguir realmente a risca, o seguir, o falar, o pronunciar o verdadeiro nome de Deus, você não conseguiria, porque seria impronunciável. Porque segundo os judeus, são feitos só de consoantes. Então, se você fosse que realmente arrisca, querer falar realmente o nome de Deus corretamente, você não vai conseguir. São coisas pequenas com as quais as pessoas se apegam e que, no final, não tem muita importância. Porque, na verdade, como diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, você sabe que aquele Jesus que você está pronunciando é o Filho de Deus? Quando você fala o nome de Deus, no seu interior, você sabe que é ao Deus Criador, o Deus Eterno, que você está pronunciando quando fala o nome de Deus? Então isso basta. Porque Deus entende. Deus sabe, quando a sua mente se liga à mente dele, Deus sabe, opa, alguém está se conectando comigo. Então eu fico meio reticente com esse pessoal que defende tanto a pronúncia do nome Yeshua como sendo a correta, ou a pronúncia Criador, ou o Eterno como sendo a pronúncia certa para o nome de Deus. Eu fico meio reticente com esse pessoal, sobretudo é o pessoal aqui da internet. Então, pessoal, eu acho que é isso. Obrigado a todos. Eu quis falar sobre esses temas, porque são temas que têm sido muito abordados aqui na internet, em canais no YouTube. E eu quis falar dizendo o que eu penso também sobre esses assuntos. Obrigado a todos e até um próximo vídeo. Tchau. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook.
Canal Oculto Revelado. Curta nossa página no Facebook.